Olá, mi carinhos, como estás? Eu espero que muito bem. Eu por aqui, como sempre, muito feliz por estar com vocês. Vocês que são muito especiais e que escolheram a eletiva Spanglish. Espero que esteja sendo bem construtivo para vocês. E hoje a gente vai dar início ao nosso, digamos, ao nosso grupo de estudo que nós vamos chamar carinhosamente de hermanos ou companheiros, nossos companheiros. Se você prestar atenção, nos nossos últimos encontros de espanhol, a gente falou sobre a arte latina, né? As artes plásticas, a arte musical, também vimos poetas e hoje a gente vai ver um pouco na nossa aula 18, vamos começar a falar sobre o sentimento latino-americano, ou seja, quem são nossos hermanos latinos? E a gente vai dar início ao nosso projetinho dentro da nossa ação, dentro da eletiva que se chama companheiros. Afinal, a gente tem muitos companheiros por aí. Então, quem são nossos hermanos latinos? Vamos para a tela, para aí eu vou conversando, eu vou explicando e aí vocês vão entendendo melhor, né? Então, aqui tem um mapinha da América Latina, tirado do... Opa! Um rato, por favor. Colocar aqui na caneta. Então, aqui, hoje nós iremos estudar sobre a América Latina. Vamos entender por que é importante essa identificação com a América Latina aqui dentro da aula da eletiva, porque lá no nosso próximo encontro a gente vai afunilar e compreender o espanhol dentro de Rondônia. O que acontece? Então, aí está o mapa da América Latina. E vamos ver a América Latina e o sentimento de pertencimento. Como é que esse sentimento de pertencimento vai aparecer nos poemas, nos textos, nas crônicas de escritores latino-americanos? E como é que esses textos são cobrados no Enem, né? Porque preparando para a vida a gente está aqui com as nossas conversas e tudo mais. E vamos ver também um pouco sobre a sugestão que eu dei na aula anterior. Eu pedi, gente, se possível, olhe um pouco la música América Latina de La Calle 13, porque essa canção é muito bonita e fala exatamente do que a gente vem trabalhando, que é esse sentimento de quê? De pertencimento à América Latina. Afinal, a América Latina é uma forma de regionalização da América que considera fatores políticos, econômicos e culturais. Ela é formada por 33 nações da América. Historicamente, essa região era habitada por povos originários. Por isso que quando a gente está aqui sempre falando dos povos originários, quando a gente pensa na cultura, quando a gente fala do México, quando a gente fala do Chile, Argentina, o que a gente pode notar é que quando existe uma criticidade maior, o artista fala sobre os povos originários. Sendo posteriormente ocupada por exploradores europeus, com destaque para portugueses e espanhóis. Tá falando da nossa história aqui também, né? A região da América Latina é fortemente marcada pela biodiversidade natural e pela presença de vastas jazidas minerais. O setor primário é o principal da economia latino-americana. Gente, nós somos latino-americanos? Sim, claro. Esse território é geograficamente muito diverso, em razão de sua vasta dimensão latitudinal. A população latino-americana tem forte influência indígena, africana e europeia, né? Por conta do quê? Dos espanhóis. A cultura local possui aspectos das três matrizes citadas, porque se a gente fala da nossa, olha aqui para mim, se a gente fala da nossa história aqui no Brasil, né? A gente tem que retomar sim essas três matrizes, porque por isso que é tão importante a gente saber pelo menos um pouco, ou dentro das escolas, saber um pouco sobre a literatura, sobre a nossa origem. Se a gente fala sobre a nossa origem, a gente tem que saber um pouco sobre a literatura africana também, não é? Aqui nas aulas de espanhol vocês estão vendo sobre a literatura e a produção dos povos latino-americanos, e tudo isso diz respeito também à nossa cultura.
não é? Então, tanto vai nos fortalecer enquanto pessoas que temos essa identidade, como também vai nos ajudar a interagir com essas pessoas que estão aí no nosso cotidiano, né? Falando espanhol. Então, ter consciência que a nossa história é muito, pareada, muito próxima a história dessas pessoas vai encurtar, o que eu sempre falo, né? Vai encurtar nossas distâncias. Então, vamos para a tela. Vamos lá. Então, essa é a definição de Latinoamérica tirado do sítio, que é site, Mundo da Educação, tá? Aí eu trouxe para vocês também do Brasil Escola, países da América Latina. Olha aí, a grande maioria se hablando o quê? Hablando espanhol, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai, Venezuela. Professora, por quê? Deixa eu respirar aqui, né? Por que você colocou isso aí e fez questão de ler todos? Para você notar a nossa relação com o espanhol, né? Então aqui tem o Brasil e de resto, né? Todas as nossas questões políticas e econômicas e esses países todos aqui, eles falam o quê? Espanhol. E nós, por alguma ironia do destino, falamos português. Ironia do destino não, pela nossa história também, né? Mas sabemos que na nossa história nós também passamos por um processo de invasão europeia, né? Com os espanhóis, com os portugueses e os espanhóis. Então o espanhol também estava ali no processo de colonização. Então vamos lá, ler alguns tópicos. A divisão da América Latina é um tipo de regionalização que não considera fatores geográficos físicos. Olha isso, o que considera então? Mas sim características humanas, como a cultura, não é que a gente leu, como economia, política e cultura. O território latino-americano compreende desde a península de Yucatán, passando pelo istmo do Panamá e todo o interior da América do Sul, até a chamada Terra do Fogo. Próxima. O período histórico de colonização da América Latina foi marcado por parte das metrópoles europeias pela exploração intensa de recursos naturais. É nossa história aqui junto com a história dos nossos companheiros, não é? Os colegas, os companheiros que estão aí do seu lado, os seus colegas bolivianos, venezuelanos. O período mais recente e moderno da América Latina é caracterizado pelo estabelecimento da República e da democracia em diversos países. É uma das... Latinoamérica em espanhol corresponde aos países da América que possuem como língua oficial o português, o francês e o espanhol. Línguas que têm origem no latim. O inglês e o holandês também aparecem em menor escala. Gente, eu coloquei alguns pontos aqui, mas isso aqui é matéria que você vê com seu professor lá de quê? De geografia, de história, mas existe a intertextualidade também, né? A interdisciplinaridade, melhor dizendo. A gente traz aqui porque tem tudo a ver com o espanhol. O português é falado no Brasil, o francês é falado no Haiti e ilhas do Caribe, e o espanhol é falado nos restantes países. Alguns países ainda falam inglês, como Guiana e Jamaica, além do Suriname, que fala holandês. Então, assim, o espanhol, como a gente viu, né? O espanhol tá forte aqui junto ao português e ao francês e alguns lugares como inglês também. Além dos idiomas europeus, existem outros idiomas falados em países de descendência indígena, como crioulo, quechua, guarani, aimará, náhuatl, dentre outras. Porque até mesmo aqui dentro do Brasil, quando a gente fala de língua, a gente sabe que tem ainda as línguas que são as línguas do quê? Dos povos originários, dos indígenas. Então, nesses lugares também tem as línguas faladas por esses povos. Olha aqui para mim, volta aqui. Quando a gente fala, se a gente parou um pouquinho para
pensar sobre o sentimento latino-americano e é óbvio que eu precisei trazer algum conceito do que é América Latina, né? Vimos o mapa, vimos que não é formado por território, né? Não é formado por questões culturais, políticas, isso que vai determinar quem faz parte da América Latina e nós estamos lá, não é mesmo? E eu trouxe para vocês aqui, ó, o sentimento latino-americano nos textos. Olha o nome que tem bem ali. Alguém de vocês conhece, ou o professor, a professora, também conhece um rapaz, um homem que foi muito significativo para nós, um artista riquíssimo chamado Belchior? Muito bem, o Belchior, já caiu canções do Belchior no Enem. E ele tem uma canção muito conhecida que fala, né, que faz referência a ser latino-americano, né? Então, olha para vocês ficarem atentos como é importante a gente ter essa consciência e essa identidade cultural. Vamos lá para a tela? Então, gente, Belchior é um sentimento latino, ó, escrito aqui por Romero, eu tirei de um blog, tá? Aqui estão as fontes, as informações, que diz: morreu Belchior, fica um legado musical e poético como poucos na canção latino-americana. Muitos temas foram trabalhados a partir da música do compositor cearense. Vocês sabem que eu sou cearense, né? Mas não é só porque eu sou cearense que eu tô puxando a sardinha para ele, não. É porque ele era o cara mesmo. Sintoma de uma geração e má consciência de uma outra. A poesia do autor de Coração Selvagem foi pau para toda obra em termos de política cultural e memória de um Brasil que teme em não se reconhecer nessas lembranças. Porque uma das temáticas muito importantes que a gente traz nessa aula de hoje e que quem sabe, vem aqui para a tela comigo, e quem sabe seja a mensagem mais importante que a gente tem que sair com essa consciência, é quando aqui o escritor fala que muitos teimam em negar esse sentimento o quê? Latino-americano. Então, lá no poema, na canção, ele diz, né? Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Vocês conhecem essa canção? É maravilhosa. Fica mais uma sugestão aí para vocês conhecerem. Então ele se identifica e quando a gente vai ver um pouco sobre essa canção, você encontra características também desse povo latino-americano, que é um povo trabalhador, que é um povo que às vezes fica se sente um pouco esquecido, né? Marginalizado. Então, esse sentimento está dentro da arte latino-americana. E aqui a gente está vendo com os nossos companheiros. Vamos para a tela? Então, tá aí, né? Por força desse destino, um tango argentino me vai bem melhor que o blues. O que ele quer dizer isso? Ó? Por força desse destino latino-americano, um tango argentino que é minha, né, faz parte da minha origem, me vai bem melhor que o blues. Ou seja, eu não preciso estar pegando a cultura tão distante da minha, eu vou para o sentimento de meus companheiros. E como é que isso aí cai no Enem, professora? Sentimento latino nos textos. Olha aqui, bem aqui eu organizei, eu vou até fazer assim para ficar mais claro, né? É um poema escrito em versos, eu acabei de olhar aqui todas as suas referências e vou para o poema. Aquí estoy establecido en los Estados Unidos. 10 años pasaron ya en que crucé de mojado, papeles no he arreglado, sino sigo siendo un ilegal. Tengo mi esposa y mis hijos, que me los traje muy chicos y se han olvidado ya de mi México querido, del que yo nunca me olvido y no puedo regresar. Mis hijos no hablan conmigo, otro idioma han aprendido y olvidado el español. Piensan como americanos, niega que son mexicanos, aunque tengan mi color. Então, o que a gente vê de importante aqui? Primeiro, vocês vão ler novamente, mas eu, por conta do tempo que a gente tem aqui no nosso encontro, eu já vou lendo e traduzindo. Olha isso, olha o sentimento. Quando vocês lerem novamente, vocês vão ver que se trata de um sentimento de uma pessoa que fez o quê? De um estrangeiro que veio, né, que saiu da sua terra e foi
tentar a vida, usar uma linguagem coloquial, tentar a vida nos Estados Unidos. Então, acontece bastante aqui também, né? E esse sentimento latino, contudo, esse sentimento latino não saiu do coração dele. Tradução: aqui estou estabelecido. Segundo verso: nos Estados Unidos, 10 anos passaram já, 10 anos já se passaram, em que cruzei demorado, que eu cruzei rápido, papéis não é ajeitado. Os papéis que ele fala são os documentos, né? Sigo sendo ilegal. Tenho minha esposa e mis hijos, tenho a minha esposa e meus filhos, que me los traje muy chico, que eu os trouxe muito pequenos para cá. E se han olvidado já de mi México querido. E eles já esqueceram do México querido, do meu México querido. Del que não me olvido, do que eu não me esqueço e não posso regressar. Mis hijos não hablam comigo, meus filhos não hablam comigo, outro idioma eles aprenderam e esqueceram o espanhol, pensam que são americanos, negam que são mexicanos, ainda que tenham a minha cor. Olha que maravilhoso! Ah, eu amo, gente, eu tô toda arrepiada. Então, assim, faz parte de muita é a realidade de muitos, né? Inclusive, pode ser a realidade de alguém que está me ouvindo agora. E eu digo que é com muito carinho que a gente está aqui para acolher, comunique na sua língua, fale com nos outros, mande mensagem e tudo mais para você continuar usando sua língua materna, tá bom? A letra da canção coloca em cena um dilema, por vezes vivenciado por imigrantes. Esse dilema se configura no sentimento do pai em relação ao. Então, comando em português, as alternativas também em português. Então, qual é o dilema? A diluição de sua identidade latino-americana, advinda do contato cotidiano com o outro. Ele fala sobre isso? Ele acha que a sua identidade foi se diluindo? B. Distanciamento dos filhos, gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro. C. Preconceito ético racional sofrido pelos imigrantes mexicanos no nosso país. Gente, essa daqui poderia ser uma temática? Possivelmente existe o preconceito? Possível não, com certeza existe o preconceito ético-racial? Sim, mas não é o tema do poema, tá bom? Então não queira achar onde não existe, não é o tema do poema. D. Desejo de se integrar a uma nova cultura e de se comunicar na outra língua. Ele fala isso sobre o desejo de se comunicar em outra língua? Não, ele fala que os filhos já se comunicam, que a mulher também, que ele possivelmente também, mas ele não demonstra desejo. E. Vergonha perante os filhos de viver ilegalmente em outro país? Não vamos inventar, né? Em nenhum momento ele falou isso. Então ficou diluição da sua identidade latino-americana? Vimos que não, porque ele diz que nunca perde a sua raiz mexicana. Então o gabarito do Enem ficou letra B. Distanciamento dos filhos gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro, quando ele diz que eles aprenderam outra língua e não se dizem o quê? Sequer se dizem latino-americano. Pronto. Então vamos agora para mais uma questão. Do Enem, tá? Trabalhando esse sentimento latino nos textos. Gente, ficou um pouquinho afastado, mas deixa eu ver. Passar informação para vocês. Essa questão é de 2016, tá certo? Enem 2016. Vamos à leitura. Ali a gente lê o quê? A gente lê um poema escrito em verso, aqui a gente vai ler um texto escrito em prosa. Tem título? Tem informação? Vi que é de site, as informações não estão acrescentando muita coisa. Então a gente tem que ir diretamente para o texto. Vamos lá. Excelente cosecha literaria latino-americana da segunda metade do século XX, ou seja, vai falar do que? Da literatura latino-americana, do século XX, perdão. Pode resumir-se em uns 4 nomes. Aí ele está dizendo que pode se resumir a literatura latino-americana em 4 nomes. Los de colombiano Gabriel García Márquez,
El peruano Mario Vargas Llosa, los argentinos Jorge Luis Borges y Julio Cortázar, el cubano Alejo Carpentier y el chileno José Donosco, los mexicanos Octavio Paz y Carlos Fuentes. Hay más escritores dignos de figurar en ese cuadro de honor, cuadro de honras, ¿no? Por supuesto, pero en él não poderia faltar ninguno de los mencionados. Então fica aí também mais uma dica de busca, de pesquisa, quem são, né? Pero en él não poderia faltar ninguno de los mencionados. Carlos Fuentes, falecido a los 23 años en la Ciudad de México, se labró al puso su puesto en él. Novelista, ensayista, dramaturgo, guionista de cine, profesor en las más destacadas universidades americanas y europeas. Fuentes supo reflejar en su obra el espíritu de México, forjado en el mestizaje y en la red de complexidades que comporta. Ou seja, tá vendo aqui, gente, o sentimento, né, de patriotismo do escritor. Pero não solo isso. Em todo momento, Fuentes foi um paladín de la libertad, tanto em lo relativo a la imaginación, né, a produção, e el talento criativo que impregna suas obras, como em lo referente al compromisso social. Então aqui fala sobre mais um artista que tinha um compromisso, Fuentes, não é? Que tinha um compromisso, que trazia a identidade, o quê? Mexicana, e também tinha consciência social. Aí como é que cai isso no Enem? Aí quais são as dicas que você dá, professora? Vai lá, vai ler o texto, vai ler uma vez, um texto cheio de nome, aí vai, digamos que você vai fazer barrar o texto, né? Você vai catar as informações primeiras, depois você vai ler de novo e vai fazendo as marcações necessárias no seu texto, até chegar a uma conclusão que é um texto que fala sobre escritores latino-americanos do século XX, e ele cita alguns que ele considera mais de destaque, tá bom? Apesar da proximidade entre as línguas portuguesas e espanhola, muitas expressões, ó, questão do Enem, muitas expressões não são equivalentes. No texto, a expressão apuso significa que Carlos Fuentes foi o quê, gente? Letra A. Trabalhou em suas obras as questões relativas ao contexto social de seu país, escreveu suas principais obras com base no princípio da liberdade de criação, integrou o quadro dos escritores latino-americanos mais destacados do... Ó, esse daqui tem gente que pode marcar, né? Pensa, eu vou marcar essa daqui, porque realmente está falando. Mas olha o comando da questão. Ele não está perguntando o que o texto trata, qual é o objetivo do texto, ele está fazendo uma pergunta específica. Ele quer saber o que a expressão apuso indica sobre Carlos Fuentes. Então, qual é a dica? Quando ele pergunta sobre um vocábulo específico, o que você tem que fazer? Você tem que voltar no texto, identificar esse vocábulo e contextualizar para chegar à alternativa D. Alcançou o devido reconhecimento literário dentro e fora do país por meio próprio, gabarito letra D, tá bom? Vamos, mais uma canção, onde vamos trabalhar o sentimento latino-americano, e esse daqui vocês inclusive já assistiram, né, a apresentação onde nós gravamos essa canção para vocês. E olha quem é que canta esta canção, sim, Mercedes Sosa. Vamos à canção, então. Canción com todo. Olha o sentimento latino aqui, o sentimento principal quando se fala em temática de identificação de propriedade latino-americana, que é o quê? Que é a intenção de unificar, não é assim, o sentimento, fazer parte. Salgo a caminhar por la cintura cósmica del sul. Esse eu vou ler rápido porque a gente já leu esse, tá bom? Na aula, num dos nossos encontros.
Pis en la región más vegetal del tiempo y de la luz. Sinto al caminhar toda la pie América en mi pé, ou seja, o pé da América é meu pé. E anda em mi sangue um rio que libera em mi voz su caudalado. Sol de Alto Perú, rosto Bolívia, extraño y soledad. Un verde Brasil besa a mi Chile, cobre mineral. Subo desde el sur hasta la extraña América y total. Pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces todas las manos todas, toda la sangre puede, se canción en el viento. Canta comigo, canta, hermano americano, libera tu esperança com um grito em la voz. Então, a canção Com Todos é uma canção latino-americana, sem dúvida, traz a temática que a gente está trabalhando hoje, muito divulgada e consagrada pela voz da cantora argentina Mercedes Sosa. Ó, aqui é uma questão do Enem. Com relação à América Latina, seus versos expressam: já está incluso com um gabarito, né? Desejo de integração entre os povos, muito bem. Entusiasmo para caminhar pela região, valorização dos recursos naturais, esforços para liberar. Gente, você pode até ficar em dúvida sobre essa, só que lembra que aqui, ó, é o desejo de integrar. Quando ele fala canta, canção para todos, vamos juntos, fala sobre o Brasil e fala sobre outros lugares como Chile, Bolívia, Peru. E a gente vai agora, deixa eu pegar aqui a minha folhinha, porque eu tinha um negócio muito importante para falar para vocês, eu peguei até aqui essa dica. Aí pode ficar aqui na tela que eu quero falar para vocês. Vocês lembram que eu pedi para vocês pesquisarem, né? Então eu trouxe aqui um textinho que fala sobre Calle 13, espero que vocês tenham pesquisado. Deixa eu voltar para a tela rapidinho que eu deixei o meu controle aqui, que eu quero passar a imagem para vocês, tá certo? Então ficou aí, embora eu saiba que vocês já pesquisaram, que alguns seguiram a sugerência de saber sobre o grupo Calle 13, eu preparei para vocês no materialzinho, então vocês podem ler, quem não seguiu, né, essa dica. E tudo bem, foi procurar outro artista que lhe encantasse, tem a oportunidade de ler agora no material também, que está impresso para vocês, tá bom? Então chegou um momento de mão na massa. Esse mão na massa vai ser o quê? O planejamento da nossa ação dentro da eletiva, uma ação que a gente está chamando de quê? Companheiros. A gente começou agora a estudar América Latina, tudo isso, para chegar nessa ideia que a gente faz parte de uma mesma coisa, não é não? Então, o professor, que é parceiro, a professora também, estamos sempre juntos, repassando as mensagens e tudo mais, vai orientar a todos aí na sala como é que vocês vão fazer hoje. Mas eu já vou adiantando que hoje é dia de planejamento. Vocês vão planejar essa ação, tá certo? O que a gente vai fazer, professora? Tem toda a orientação, mas eu gostaria de ler para vocês rapidinho aqui. Vocês deverão reunir-se em grupos e discutir o impacto das pessoas hispanohablantes no seu cotidiano. Quem são essas pessoas, em quais momentos os estudantes têm contato? Então, assim, o que vocês vão fazer? Vocês vão se reunir, vão sentar em grupo e vão começar a pensar sobre o impacto de hispanohablantes latino-americanos no seu cotidiano. Você conhece algum boliviano? Você tem origem boliviana? Qual é o impacto dessas pessoas na sua vida, na sua vida, no seu cotidiano? Depois de conversar, vocês vão elaborar perguntas, porque vocês farão uma entrevista a essas pessoas. Aí, quando vocês iniciaram a aula assistindo um vídeo do YouTube, não foi? Fala onde nesse vídeo tinha essa questão das pessoas falando sobre as dificuldades que sentiram quando chegaram aqui no Brasil. Então é essa espécie de entrevista que a gente vai fazer, tá bom? Mas hoje vocês vão planejar essa entrevista e antes de dentro no planejamento, o primeiro passo, óbvio, é sentar, pensar um pouco, discutir e anotar as perguntas. Depois, hoje também, a professora vai dizer para vocês e o professor todo o passo a passo, que é anotar quem vai ficar responsável pelo quê e tudo mais, tá, carinhos? É porque a professora gosta de falar, quer deixar tudo muito claro, mas se tiver alguma dúvida, já sabe,
manda mensagem, professor e professora, meus carinhos, maestros queridos, qualquer coisa eu tô por aqui, tá bom? Mande uma mensagem que eu tiro todas as dúvidas e é um prazer estar aqui com vós. Beijos, hasta la próxima!